Oi, tudo bem? Eu sou o Cauã Leonardo, eu sou do segundo ano B, aqui da IE Monteiro Lobato, e hoje aqui a gente está estreando o Nossa Escola, uma das páginas iniciais aqui do site da produtora Monteiro, uma das eletivas aqui da escola, sobre projetos de professores dentro do colégio, sobre como eles estão desenvolvendo esse projeto, e sobre os alunos em si. Hoje eu estou aqui com a professora Ana Carolina, nossa ilustre convidada, Obrigada, e ela vai Leonardo. falar um pouco sobre esse projeto. O que que é ele, como a senhora tirou da cabeça, Vamos qual o nome lá, dele. Leonardo. Na verdade, terceiro ano B fez escolha pelos itinerários formativos de humanas e dentro dos itinerários formativos coube a minha formação de geografia, trabalhar com eles a UC6 chamada Mudanças no Mundo Contemporâneo e Suas Vulnerabilidades. E no mundo contemporâneo, a principal mudança que deixa a humanidade na mesma condição de estar vulnerável, de risco, são as mudanças climáticas. Então, nós estudamos os fenômenos climáticos que mais afetam a população mundial e precisávamos, além da parte teórica, fazer a parte da aplicabilidade do conhecimento que tínhamos. E usando uma metodologia ativa, que era desenvolver a chamada sala de aula invertida, os alunos já tinham a teoria, mas eles precisavam, em grupos, tomar decisões de como trabalhar com os vulneráveis do clima e qual é a vulnerabilidade do clima na minha cidade. E quando eles fizeram esse projeto, Leonardo, cada um quis trabalhar de uma maneira. Primeiro, que nem todos nós é, acordamos e sabemos, por exemplo, se minha casa sofrer um alagamento, como eu devo reagir, qual é a parcela do serviço público que eu devo acionar. Então, algumas pessoas, e sabendo inclusive que muitas vezes as pessoas pegam um banner na mão e jogam no lixo, eles fizeram um banner digital muito interessante, extremamente informativo. Tiveram grupos que escolheram utilizar, porque analisando as áreas geograficamente falando da nossa cidade, que são áreas que já têm sinais de trânsito que avisam, atenção, área de possível alagamento, são placas pequenas e que no cotidiano as pessoas não visualizam, né? E num dia qualquer de chuva, pode o alagamento em segundos acontecer. Então, fizeram propostas, por exemplo, de outdoor, identificaram no espaço geográfico da cidade onde deveria ser colocado. Um outro grupo já para mostrar que nós, em Taubaté, temos uma quantidade de vulneráveis climáticos, uma quantidade que já chama atenção, porque fizeram um estudo contabilizando de 2000 a 2023 área, quantos milímetros de chuva, quais foram as destruições ocorridas na cidade. Fizeram todo um trabalho científico gráfico. Um outro grupo decidiu fazer uma intervenção urbana, trabalhando com algo que não poluísse, que era um giz de lousa. Então eles pegaram um bueiro e fizeram uma intervenção urbana no bueiro, Sim. escrito "O mar começa aqui". E fizeram para chamar esteticamente a visão de quem estava passando por ali, porque o grande problema dos nossos bueiros é estarem completamente entupidos por lixo. E o último grupo resolveu identificar se dentro da nossa escola tinham já os vulneráveis do clima e fizeram um documentário com essas pessoas. E sim, nossa escola tem alunos que são os vulneráveis do clima, alunos cujas casas foram afetadas com o alagamento tanto em 2017 como na passagem do ano de 2022 para o ano de 2023. E esse documentário sensibilizou imensamente toda a sala, né? Um pouco antes da senhora começar a falar mais afim sobre esse documentário, que em tese é o principal alvo da nossa matéria hoje, eu queria que a senhora falasse um pouco para mim esses efeitos que eles causaram, em prática, assim, sobre os outdoor, sobre o bueiro, botaram em prática mesmo, foram na rua, fizeram lá. Fizeram mesmo, tem registros disso. E o mais interessante são as observações dos alunos na aplicabilidade do que eles estavam fazendo, né?
enquanto eles tinham adultos que debochavam da ação sendo feita, tiveram crianças passando na rua e, de muita curiosidade, voltaram para ver o trabalho terminado, né? Então, isso mostra, né, o quanto nós adultos precisamos mudar um pouquinho o olhar, estar mais atento às intervenções urbanas, inclusive, porque elas trazem uma mensagem, né? Sim. Talvez estejamos habituados a ver uma pichação e não a observar uma intervenção urbana, né? Se uma criança se comporta diferente, já é um indicativo de que ela vai ser um adulto melhor, né? Então, isso depois foi na troca, porque quando a gente faz a sala de aula invertida, os alunos precisam trocar os produtos que obtiveram, os Sim. resultados que tiveram. Então, isso chamou muito a atenção dos alunos. Os alunos que coletaram os dados de, por exemplo, das enchentes de 2000 a 2023 ficaram assustadíssimos com a quantidade de Aumentou? afetados, o quanto aumentou e o quanto, por exemplo, num dos bairros mais atingidos, de acordo com a pesquisa científica, está o Parque Três Marias. Existe até um piscinão criado dentro do bairro, com Pra... verba pública, para contenção de água, porém ele não funciona. E eu acho que é bizarro, porque é um bairro que se localiza numa região montanhosa, poderia dizer, Inclinada, uma região íngreme. inclinada. Mesmo assim, contém alagamentos dentro do bairro. Isso eu acho que já envolve um pouco do conceito social, que é o autocontrole, né? Sobre jogar um papelzinho no chão, jogar um lixinho sequer. Eu jogo um papel de bala, o cinegrafista joga um papel de bala, a senhora joga um papel de bala, já são três. Imagina quantas pessoas moram no bairro ali em si, que jogam papéis também, e que aquilo em si vai prejudicando eles. Não é invisível, é uma coisa invisível, pode prejudicar daqui a 3 meses, daqui a um ano, mas pode ter um conflito ali. Sim, a sua observação é excelente. E mais, né? Se o nosso problema hoje na nossa cidade é que o sistema de drenagem, os bueiros já não absorvem mais a quantidade de água que nós temos em momentos, especialmente no verão, que é o período que mais chove, não suportam, não comportam mais a água. Se os bueiros estivessem todos limpos e cada vez mais teríamos provas e das necessidades de atenção, Sim. das reformas à nossa A cidade. história chegou onde eu queria chegar, por causa que muito disso eu vejo que nossos governantes, prefeitos, governadores, usam como desculpa o lixo da sociedade, como desculpa pela falta de desvio de água, pelo erro do escoamento da água, mas em si tem um problema ali, tem realmente um problema ali. E se a gente colocar a mão na consciência de vamos mostrar para eles qual que é o problema e Com isso, com o nosso bom exemplo, né? Então, os alunos puderam identificar isso, o que mais, isso entre aspas, eu gostaria que atingisse muito mais pessoas, além da minha sala de aula. sim, Mas se os meus alunos do terceiro B já são pessoas conscientes a partir desse trabalho, isso, a minha parcela está cumprida. uma coisa que eu fiquei em dúvida, qual foi a reação dos alunos quando a senhora entregou esse projeto gigante, né? É um projeto Sim, grande para eles. mas eu dei com um tempo confortável, Leonardo. E os alunos se interessaram porque eles tratariam de aplicação de uma pesquisa na sua realidade. Quando eu disse, vocês irão entrevistar vulneráveis do clima, a primeira pergunta que veio, mas quem, professora? Eu falei, dentro da sua escola tem os vulneráveis do E eles clima. mesmos procuraram isso. Exatamente. Incrível. E então, isso sensibiliza. Às vezes o aluno está dentro de uma comunidade como a nossa, que chega a quase 300 pessoas e você não sabe que seu colega passa por essa dificuldade. Começou um ano sem ter uma roupa para vestir porque a casa foi tomada pelo alagamento. Então, acho que isso fez com que não houvesse a reclamação do fazer, mas sim do espanto. Eu não podia imaginar que chegou a esse ponto. Então, eu acho que nesse quesito, reclamações não tiveram, Leonardo, porque tempo houve, preparação houve, E eles não. mesmos correndo atrás dos alunos, Sim, buscando a história em si ali. e muito impressionados com os resultados,
A senhora se impressionou com o resultado? Eu já, por exemplo, eu fiquei muito feliz de ver o resultado estético de uma das entrevistas, porque talvez aí a produtora vai disponibilizar. Aqui embaixo. Começam com imagens do dia e na área que um dos entrevistáveis, um dos vulneráveis moram. As imagens iniciais já são de apavorar quem assiste. Então, e você olhar para o vulnerável entrevistado, a forma com que ele diz, e eu espero que todos que acessem a produtora Monteiro possam ver, Sim. de sensibilizar e saber que ele se tornou muito mais um cidadão crítico, infelizmente, por um aspecto muito ruim, que não precisávamos. Não precisávamos que as nossas casas fossem alagadas para termos ideias do coletivo, né? Eu conheço um dos entrevistados dessa entrevista que a senhora falou e dias depois, se não me engano, 3 dias, ele veio para a escola e se vê na cara do indivíduo a tristeza em si pelas coisas que ele perdeu, como ele diz, animais que ele perdeu, móveis ali em si, né? Tipo, a condição, mostrando um vídeo na condição de familiares, assim, assustados, com rodos na mão e tentando salvar alguma coisa, pelo menos dali, é relutante, você fica realmente assustado com aquela situação em Sim, si. porque os espaços, Leonardo, muito mais que obter objeto, os objetos em si, eles são só uma representação da sua história social e afetiva. Então, você não perdeu apenas uma calça jeans e um sapato. Quem deu aquela calça jeans? No dia que deu aquela calça jeans, eu posso comprar uma nova calça jeans, Sim. mas não é a que, por exemplo, a minha mãe me deu. Aquilo ali não tenho mais. O objeto guarda o simbólico. Então, quando ele diz perdi uma fotografia, não tenho mais uma fotografia de como eu era criança. Dos meus Porque avós. aí você está perdendo representações de uma parte da sua história pessoal. Então, a gente, quando lida com a vulnerabilidade ela é tanto palpável, física, perder uma casa, como é você estar vulnerável emocionalmente. O susto que uma criança, o medo que uma criança sofre quando passa por uma situação dessa. E você, como adulto, na frente de uma criança, que resposta dá? Vendo ela passar sobre aquela situação, Exato, você não podendo fazer nada. exato. Existem os impactos psicológicos que vêm de uma alteração climática. Então, eu acredito que antes de estudar isso numa escala macro, ninguém muda o mundo se não começa a arrumar seu quarto. Então, eu já diria Mahatma Gandhi, nem sou eu. Quando você percebe que o aluno consegue compreender que eu só vou realmente mudar a condição mundial de liberação de CO2, reduzir, para mitigar os impactos do clima, eu só vou conseguir atingir o global se eu mudar o local. Então, acho que com esse projeto acabou com excelência. Entendi. Agora eu vou pedir para a senhora explicar um pouco sobre tudo, sobre qual foi a devolutiva do projeto, sobre como finalizou, sobre como a senhora percebeu os impactos não só da sociedade, mas políticos que se tornou. Gostaria de explicar um pouco disso. Olha, Léo, como primeiro resultado, que foi extremamente positivo das produções, o projeto não terminou. O projeto agora continua. Se obtivemos bons resultados estudando a questão dos vulneráveis, agora nós temos um outro desafio pela frente, que é trabalhar o planejamento urbano. Como nós poderemos pensar como arquitetos urbanos, engenheiros urbanos, para melhorar a condição social, deixar cada vez menos a nossa sociedade, que eu digo agora taubatiana, mas se eu melhoro a sociedade taubatiana, eu estou melhorando, entre aspas, uma região, que é a região do Vale do Paraíba. Sim. Se todos da região do Vale do Paraíba passarem por isso, vai atingir São Paulo e assim vai em escala macro. Então, agora para o próximo semestre, a nossa expectativa é que o projeto dê ainda melhores frutos do que esse primeiro. Sim. Eu acho que a gente conseguiu entregar
é um pouco mais do que a gente planejou. Com certeza. Sobre esse projeto incrível, sobre essa iniciativa que a senhora teve em entregar um projeto tão grande para uma sala sem conhecimento sobre o assunto e eles buscarem resultados tão surpreendentes assim. Sim. A gente vai deixar aqui abaixo a reportagem em si, as pessoas que participaram dela, dando créditos a todos. Eu acho que é isso, né, senhora? Agradeço a Tem mais produtora algum ponto? Não, calma, Leonardo. Eu agradeço especialmente a produtora Monteiro, que está aí valorizando não o meu trabalho. Sim. Essa é a minha obrigação, o trabalho dos alunos. Então, é uma grande iniciativa, porque eu acredito que todos os alunos que façam bons trabalhos não é para a professora guardar dentro do arquivo do computador dela. Sim. É para que outros possam apreciar e também ter ideias ainda melhores. Buscar aquilo. Exato. Que venham muito mais, mas que venham outros professores, que eu também possa assistir dentro da produtora Monteiro para inspirar ainda mais meu trabalho. Parabéns aí à equipe da Eletiva Produtora Monteiro. Obrigado. Por Certinho. nada, Calão. Valeu, gente.